Estamos começando mais um Direito com Elas em Minutos, hoje recebendo a doutora Natália Marques Abramides para conversar um pouquinho com a gente sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho. Mas antes, eu quero convidá-los a se inscrever no nosso canal no YouTube, a seguir as nossas páginas no Instagram e Facebook e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo que a gente posta. Primeiro, um bom dia, obrigado, doutora Natália, por estar participando conosco do nosso canal. Obrigada. E vamos começar, então, a conversar um pouquinho sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, gente, é uma lei que já estava há mais ou menos um ano e meio aí em discussão, tal, de quando entraria, quando não entraria em vigor. Era para entrar em vigor em janeiro, acabou puxando, está em vigor agora, correto, doutora? Correto. E então, a gente está no momento de se adequar às situações. E hoje, né, nesse momento, a gente quer falar um pouquinho, conversar um pouquinho, desvendar a situação nas relações de trabalho. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada para regulamentar as questões relacionadas ao tratamento dos dados pessoais nos meios digitais. Então, geralmente, aqueles formulários que a gente preenche na internet, dando nome, endereço, enfim, todos os nossos dados pessoais, hoje ele é regulado, tá? Isso para pessoas físicas e jurídicas, públicos e privadas. Ou seja, influi em todas as áreas do direito, inclusive na trabalhista. Como é que essa lei ela impacta hoje o trabalhador, doutora? Bom, primeiramente, obrigada pelo espaço. Doutora Roberta, é um prazer estar aqui falando desse assunto com vocês. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela abrange todo e qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, tá? É importante colocar que esses dados são sempre pessoais, ou seja, dados de pessoas físicas, tá bom? E seja em qualquer esfera, né, que eles estejam sendo tratados, inclusive nas relações de trabalho. Tá? É importante pontuar que assim, só fazendo assim um parênteses, já iniciando com parênteses, a nossa legislação é inspirada na legislação europeia, né? E na legislação europeia existem algumas ressalvas para as relações de trabalho. Porém, a nossa legislação não faz essa ressalva. E por que é importante pontuar isso? Porque as relações de trabalho, elas têm um aspecto específico, né? Que é essa situação da vulnerabilidade do trabalhador em relação à prestação do consentimento. Então, eu acredito que isso, assim, já colocando como ponto de partida, é algo que a gente vai ter que aguardar uma consolidação jurisprudencial sobre o assunto, não é algo muito definido, né? Se esse consentimento seria válido ou não válido, prestado pelo empregado, mas, de toda forma, a gente tem que, no Brasil, a lei ela se aplica às relações de trabalho, ponto, né? Isso, assim, a gente já tem que ter como ponto de partida. Como essa dinâmica vai se dar, é que a gente vai passar a discutir e verificar na prática, a partir do surgimento de discussões de casos concretos, né, levar as discussões para o judiciário, a gente vai começar a ver os posicionamentos. Mas, em primeiro lugar, é fato que se aplica a legislação. A gente tem, né? A questão é que a lei trabalhista mudou faz pouco tempo, né? A gente tem aí menos de 3 anos, vai completar 3 anos agora, no mês 11, né? Então, já vem com bastante mudança, mas na nossa legislação trabalhista, a gente não tinha essa questão das previsões dos dados, né? O que é na mudança da legislação não veio essa previsão dos dados. Não veio dessa forma, mas penso até que isso não é uma novidade absoluta, né? Vamos pensar assim, então, como que a lei geral ela vai se aplicar às relações de trabalho? Bom, primeiro ponto, né, que a gente tem que pensar, que eu comecei aqui falando do consentimento, mas a maioria dos dados que o empregador trata, ele vai ter como base legal, aliás, como base de tratamento, a própria legislação, a obrigatoriedade legal. Então, eu não preciso que o empregado ele dê o seu consentimento para que eu obtenha o número do PIS, da carteira de trabalho, né? Esse tipo de dado pessoal. Por quê? Esse tipo de dado pessoal, a lei me obriga a ter. A própria legislação trabalhista me obriga, né, a ter a guarda e o acesso a esse tipo de dado pessoal. Então, o empregado ele não precisa me dar uma cláusula consentindo, por exemplo, em informar o número da carteira,
É claro que se ele não quiser informar, ele, não, eu não quero passar, então não vai ter, nesse caso, não vai ser viável, então, ter a relação de trabalho, né? Se a gente for pensar, a lei, ela se aplica, na verdade, desde muito antes, né? Desde lá da fase pré-contratual, que seria o que a fase pré-contratual? O momento da seleção. Então, vamos imaginar que essa seleção está sendo feita, seja pelo próprio empregador, seja por uma agência, né, especializada em fazer seleção de possíveis funcionários. Retomando lá o que eu estava falando, a gente já tinha algumas posições sobre o que podia e o que não podia pedir numa seleção. Né? Então, por exemplo, o currículo com foto não é algo que é recomendado pedir, porque qual a finalidade de eu pedir uma foto de um funcionário? De um funcionário não, de um candidato. Por que a aparência física dele vai, né, na maioria dos casos, assim, enfim, vai importar para aquela função? Então, quer dizer, embora a legislação trabalhista ela não tivesse assim uma definição específica sobre tratamento de dados, a gente já tinha várias situações que protegiam sim, né, a privacidade dos funcionários, coleta excessiva, por exemplo, aquelas discussões já mais antigas sobre monitoramento de e-mail, se pode ou não pode fazer monitoramento de e-mail, então aí que o e-mail corporativo é possível dentro das finalidades da empresa, mas já teve algumas pessoal decisões realmente favoráveis à empresa, né? A gente até postou no nosso Instagram, né? A decisão que realmente falava sobre o assunto antes da lei entrar em vigor, inclusive, né? Sim. E realmente a empresa ela tem essa possibilidade, né? Ela pode, afinal é dela, teoricamente, os dados ali contidos. Né? Então, assim, eu acredito que a lei, ela veio, na verdade, para reforçar alguns aspectos, né? Não é assim, tipo, uma revolução, nossa, olha, agora, antes, não, já era protegido, a gente já não podia fazer o que queria. A questão é que os titulares de dados, eles tinham um pouco, às vezes, talvez muita dificuldade, né, de obter essa tutela de proteção. E aí a lei ela traz alguns instrumentos e traz algumas normas mais rígidas, né, e algumas especificações mais definidas de como realizar esse tratamento, mas não que antes assim pudesse fazer tudo. Então, por exemplo, voltando aí à fase pré-contratual, a gente vai colocar como que deve, né, ser feito hoje uma seleção se eu quiser estar de acordo com a legislação. Eu vou recolher esses dados, eu já devo deixar claro para os candidatos por que eu estou fazendo aquela coleta daqueles dados específicos, evitar coletar dados e pedir informações que sejam desnecessárias, né, que não tenham vinculação nenhuma com a finalidade daquela seleção, né? E já estabelecer também um prazo de validade para a eliminação daqueles dados, que é uma coisa muito importante, a eliminação dos dados. Então, então a gente vai guardar os currículos aqui por até 6 meses, que é um prazo até que razoável. Isso fica transparente tanto para a empresa quanto para o candidato. Quer dizer, o candidato, porque muitas vezes ele acha, eu já fui entregar currículo lá, não vou de novo. Quer dizer, ele sabe que depois de 6 meses, os dados dele já vão estar eliminados. Então, se ele quiser concorrer, enfim, se candidatar de novo para uma vaga, ele vai ter que entregar novamente. E para a empresa também, ela não fica formando um banco quer dizer, fica responsável por um banco de dados cada vez maior, colocando em risco aí, né, que ocorra algum vazamento, algum compartilhamento indevido, que é o que a gente realmente quer evitar com a lei. Então, assim, na fase pré-contratual, esse é um dos aspectos importantes, já deixar claro, né, quais os dados vão ser coletados, para quais finalidades, não fazer coleta de dados desnecessárias e estabelecer um prazo para eliminação dos dados que foram coletados aí na seleção. Legal, então a gente não contratou, agora a gente contratou determinadas pessoas. Como é que vai funcionar aí para quem for contratado? Fase contratual. Aí a gente vai ter duas situações. Tem aquelas pessoas que já estão, enfim, já estavam empregadas no momento que a lei entrou em vigor. É interessante que a empresa ela faça aí alguns aditivos contratuais para se adequar. Diferente daqueles funcionários que vão ser contratados daqui para frente, que eles já vão entrar aí com o contrato redondinho, né? Como eu falei, eu preciso colocar no contrato, eu preciso que o funcionário consinta que ele está entregando esse tipo de dado, por exemplo, RG, CPF, carteira de trabalho, seria desnecessário, né? Porque a lei já obriga a coleta desses dados. Agora, nunca é demais, de repente, constar uma cláusula ali dos dados que eu estou coletando e o porquê eu estou coletando, né?
e por quanto tempo, enfim, eles também ficaram armazenados, e até mesmo, talvez, explicar, né, a gente já ir pensando na fase pós-contratual. Eu vou, até fui bastante breve aqui, mas já vou pular, depois eu volto. Lá na fase pós-contratual, então, né, diferente de uma relação de consumo, quer dizer, eu fui numa loja, fiz uma compra e a loja não excluiu o meu cadastro, por exemplo, né? Bom, eu posso ir lá para o empregador e pedir para que ele exclua todos os meus dados? Não, olha, porque ele tem por obrigação legal manter aqueles dados, né, no mínimo durante o tempo do prazo prescricional de uma reclamação trabalhista. Como é que ele vai se desfazer dos dados, né, dos Mais do empregados? que isso, né? As pessoas, elas, nesse caso principalmente, tem que pensar que a empresa tem que manter os dados, porque amanhã, na aposentadoria delas, elas podem vir a precisar dos dados da empresa. E se a empresa descartar os dados, né? Ou se ela pedir para a empresa descartar, a empresa atender o pedido dela, amanhã ela pode ser prejudicada pelo próprio pedido. Uma situação que você colocou, que eu achei bastante interessante, voltando à fase contratual, é que a questão, as pessoas que vão entrar na empresa naquele momento vão passar ali, obviamente, por um contrato já ajustado. As pessoas que estão na empresa, você entende que seria ideal fazer um aditivo. Esse aditivo poderia ser feito por meio de convenção coletiva? A convenção coletiva poderia já falar sobre isso, falar, olha, os empregados que estão ali já concordam com a Não, é possível, sim, fazer previsões acerca da proteção de dados por norma coletiva, né? Mas aí a gente tem que pensar em uma regra que é específica já do direito trabalhista, não tem nada a ver com a LGPD, que a vigência da norma coletiva, ela é limitada, né, à vigência do acordo ou da convenção, enquanto se eu fizer uma modificação aditivo contratual, ele passa a integrar o contrato de trabalho do empregado. Então, ele é algo mais, vamos dizer assim, mais estável e mais seguro. Né? Porque uma vez feita a alteração contratual, ela vai valer dali em diante. Sim, agora, o que é... Né, a doutora colocou essa questão aí da aposentadoria, enfim, olha só, é algo totalmente não recomendado guardar um dado por tanto tempo, mas que nessa situação trabalhista vai ter que ocorrer, porque a gente não sabe quando a pessoa vai vir solicitar. De repente, no meu primeiro emprego, não sabia muito bem como funcionava, não me atentei a um detalhe, e aí só daqui 40 anos, 35 anos, que eu vou me atentar que no meu primeiro emprego, né, eu não obtive alguma informação que eu precisava. E aí é interessante, sim, que a empresa guarde. Porém, né, a guarda dos dados que ela vai fazer por um prazo tão longo é a mínima possível necessária, né? Bem enxuto, bem restrito, eliminar tudo que for desnecessário. E aí vai ser com base em quê? A gente já pode coletar o consentimento lá no início da relação, mas a gente pode pensar em outras bases também, como, por exemplo, o legítimo interesse, né? Mas, para isso, a gente ainda vai ter uma longa discussão, ver se é dessa forma que vai funcionar, mas assim, só para a gente já entender que a gente não tem uma única base de tratamento. Então, é sempre consentimento? Não, pode ser que em alguns casos eu possa utilizar outras bases de tratamento também. Agora, assim, falando assim de um aspecto bem prático, durante aí a fase contratual, que eu acho que é o miolo mesmo, né? Muitas vezes a gente pensa assim na LGPD somente nas relações digitais, né? Somente no meio digital. E ela também se aplica à proteção, tratamento de dados no meio físico. Então, vamos pensar uma empresa aí que ainda não utilize nenhum sistema, né? E tenha todas as fichas de empregado lá no seu arquivo lá cinza, né? Com as gavetas, tudo ali naquele... Só tem aquilo, não tem nada no sistema, ela só tem as fichinhas, né? Essa empresa está sujeita à LGPD? Tá, ela está sujeita porque ela está lidando com dados pessoais. Se entra uma pessoa ali, sabe aquela coisa de filme? Pega uma ficha, rouba e joga o dado de alguém aí na imprensa, alguma coisa, ela está violando a LGPD porque ela permitiu que houvesse um vazamento de dados, ainda que físico. Então, da mesma forma que a gente tem que pensar assim, que no meio digital, né, o que é adotar boas práticas? É fazer uma troca constante de senhas, rotineiramente revisar a política de privacidade, é limitar o número de pessoas que têm acesso a determinadas informações, por exemplo, exames médicos. É o RH inteiro que vai ter acesso? É só uma determinada pessoa? Aquela pessoa ela tem uma senha específica para acessar? O RH inteiro sabe a senha? Quer dizer, todo mundo pode ficar entrando e vendo ali as coisas? Então, é importante, né, estabelecer daqui para frente
políticas mais rotinas, na verdade, né, mais adequadas para a gente conseguir chegar nesse tratamento. Senão fica algo também, né, que parece que não teve muito sentido. Ah, mas antes eu também já não podia fazer isso? Sim, não podia. Só que, olha, agora se você fizer, você vai ter essas sanções específicas. A responsabilidade ficou maior. Que, obviamente, assim, a lei, ela vem para regular as questões da sociedade. Na verdade, assim, o que já está acontecendo e o que pode acontecer, né? Então, né, até para as pessoas entenderem. Então, assim, a lei, ela não surge do nada. Então, alguém... Isso já vem acontecendo, precisa de uma regulamentação. A pessoa, quem regulamenta, né, quem faz a lei, pensa no que ocorre e no que pode acontecer. E aí é que a lei surge, aí é que ela vem para regular essas relações da sociedade. Algo que já estava acontecendo, sim, né? É algo que já estava, já vem acontecendo aí já há muito tempo, né? Acho que a gente está até, né, a gente aí demorou para aplicar uma legislação mais específica, né? Porque essa questão aí do processamento dos dados, né, é algo que já vem aí já há bastante tempo. Com certeza. E mesmo assim, a gente pensando nessas fichas físicas, quer dizer, se o arquivo ele vai ficar aberto, qualquer um pode abrir. Existem até empresas que denominam isso aí política da mesa limpa, sabe aquela mesa cheia de papel, assim? Né? Não, isso aí é um prato cheio para vazamento de dados. Deixar minha mesa desorganizada, qualquer um que entra na minha sala rouba alguma coisa. Rouba não, né? Vamos dizer assim, tem acesso àquilo, rapidamente, né? Tem acesso a um documento, olha, e aí passa para o outro, e de repente aquilo, né, chega onde não deveria. Quer dizer, então, organizar, limitar o acesso, né, nesse sentido também que a gente tem que, né, não é só assim, então vou fazer adequação para a LGPD, eu vou fazer uns artigos contratuais ali, mas na prática eu não mudei o meu funcionamento. Não adianta, porque aí eu acho até pior, eu vou estar chamando uma responsabilidade para mim sem na prática eu estar dando uma proteção maior. E a ideia é sim dar uma proteção maior, né, seja no meio digital ou até mesmo no meio físico, para aquelas empresas que ainda aí não entraram no meio digital. E as empresas, elas têm essa possibilidade de fazer as adequações até o ano que vem, né? Que assim, a partir do ano que vem, as sanções já começam a ser aplicadas. Até o ano que vem as sanções administrativas começam a ser aplicadas, né? Ou seja, a multa, eu vou levar uma multa do órgão fiscalizador. Mas desde já elas já têm que estar adequadas, por quê? Porque o titular de dado, para ele a lei já está vigente. Sim. Então pode ser que eu não estou levando uma multa, né, da autoridade. Porém, numa reclamação trabalhista, porque onde que vai ser pedido isso, né? Como está ali na relação de trabalho, o empregado ele vai entrar com uma reclamação trabalhista e um dos pedidos dele pode ter como fundamento a LGPD. Perfeito. Né? E hoje, se o empregado ele sofreu alguma situação na empresa que ele já quer entrar já com uma reclamação trabalhista, né, invocando aí a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, ele pode. Então, o titular de dado, ele já pode sim, né? Tanto que a gente já tem uma sentença aí que não é trabalhista, na verdade, não sei se ela foi já divulgada, saiu no fim da semana passada, que uma construtora que fez uma divulgação indevida de um dado de um consumidor, ela já recebeu, né, uma sentença aí, mas no caso era uma indenização para o consumidor. Então, assim, as multas, sim, vão ficar para o ano que vem. Mas, assim, nem pensar a gente ficar esperando o ano que vem para se adequar. Tem que estar adequado desde logo, senão vai começar a ter demanda judicial e o titular não, né? O controlador, né, que no caso é a empresa, ela precisa estar preparada para apresentar as respostas, né? E também demonstrar que ela está agindo corretamente. Perfeito. Obrigada pelos esclarecimentos, doutora Natália. Foi um prazer ter você aqui novamente no nosso canal. E quero convidá-la para a gente abrir mais o leque dessa legislação, porque vai vir bastante coisa aí para a gente conversar, né? Com certeza. Agora que a discussão vai começar. Exatamente, agora que a discussão começa. Uhum. Agradeço mais uma vez e agradeço você ter acompanhado a gente até aqui. Um bom dia e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Deixa eu...